Vendo então que no ocultismo, no yoga principalmente, existem toda uma série de requisitos, de pontos que precisam ser esclarecidos para que a gente possa trilhar esses caminhos, a tradição sempre fala na importância do guru, na importância do instrutor. O caminho místico também, quanto mais indicações do caminho a ser seguido estão à disposição do aspirante a místico, melhor. Mas como é um caminho essencialmente do amor, e à medida que o tempo vai passando, então outros aspectos vão sendo esclarecidos, o caminho místico talvez requeira menos a participação do instrutor, a participação do guru, do que nos outros caminhos. Mas no yoga, no ocultismo, isto é absolutamente imprescindível, porque vamos precisar de todo tipo de instruções específicas para que possamos efetuar certas práticas. Por exemplo, o yoga, talvez o yoga mais avançado, que seria o yoga real, conhecido como Raja Yoga, que foi imortalizado na obra de Patanjali, os Yoga Sutras de Patanjali, a yoga de 8 passos, que contém como passos as abstinências, observâncias, postura, controle da respiração, abstração, concentração, contemplação e comunhão ou absorção. Talvez os 2 primeiros passos, as abstinências e observâncias, são um tanto óbvias e não precisariam realmente da participação do guru, porque o fundamento é a purificação. No entanto, já no 3º passo, quando fala de postura ou asanas, em sânscrito, e depois controle da respiração ou pranayama, quem de nós aqui em sã consciência poderia dizer que sabe tudo o que deve saber para efetuar as suas práticas meditativas da melhor maneira possível em termos de postura e em termos de controle de respiração? Nós sabemos que sabemos muito pouco. E sabemos muito pouco porque a tradição estabeleceu que para a preservação de alguns segredos que concedem poder, essas técnicas devem ser passadas de mestre a discípulo, de boca a ouvido. Então, não são colocadas em livros. Portanto, já nas etapas preliminares do yoga, nós já precisamos de instrutor. Muito mais ainda nas etapas mais avançadas, quando estamos falando de abstração, de contemplação, enfim, o instrutor é absolutamente imprescindível. Mais ainda no ocultismo, porque o ocultismo é um caminho em que o progresso é feito, por um lado, por aquela total entrega expressa no serviço à humanidade e pelo uso de certos rituais e certas práticas que direcionam a energia do alto para certos chakras que, então, promovem progressivas expansões de consciência. Então, o caminho ocultista é um caminho de manipulação de energias. E só pode manipular energia de forma segura
aqueles que têm o poder para tal. Por isso que o instrutor, o mestre no caminho ocultista é absolutamente imprescindível, como também o é no caminho do yoga. Tanto assim que o caminho ocultista indica que existem certos marcos referenciais que seriam as 5 grandes iniciações, em que a expansão vai sendo progressiva, uma expansão de consciência é progressivamente feita, e é interessante observar que existe um certo paralelo entre as 5 iniciações do ocultismo, do caminho iniciático, com as 5 etapas do caminho místico. Aí então vocês poderiam dizer, bom, falou muito sobre diferentes caminhos, qualificações, aspectos específicos aqui e ali, mas qual é o caminho mais apropriado para mim? Já que essa foi a proposição, afinal de contas, de nossa palestra. Qual é o caminho mais apropriado para cada um daqueles que aqui estão? Somente o próprio indivíduo poderá encontrar uma resposta para isso. E o que nós vamos verificar é que muitos de nós ainda estão buscando o caminho mais apropriado para si. Porque para cada temperamento, para cada momento de nossa vida, para cada etapa de nossa evolução, nós precisaremos de um caminho diferente. Porque, como dissemos anteriormente, nós precisamos alcançar a perfeição, lapidar todas as faces dessa joia preciosa que somos cada um de nós. Então, vamos precisar utilizar diferentes veículos do caminho. Nós vamos precisar expressar a totalidade do amor divino em nós, para com Deus, no caminho místico, para com nossos irmãos, que são as expressões de Deus no mundo. Não podemos nos esquecer isso. Nós normalmente pensamos em dedicar o nosso amor a Deus, um Deus abstrato, que está fora desse mundo, seja ele transcendente, seja ele imanente em nós mesmos. Só que Deus se encontra no coração de cada um daqueles que aqui estão. Portanto, a expressão do amor para com todos os seres também é amor a Deus, e isso é feito no caminho ocultista. Mas, para e passo, nós precisaremos promover a purificação de nossos veículos. Nós precisaremos alcançar cada vez mais disciplina em nossa vida. Nós precisaremos conhecer melhor a nós mesmos. Portanto, nós teremos que fazer essa pergunta a nós mesmos constantemente. Nós teremos que sondar, estudar a literatura sagrada, sempre buscando aquela sintonia do coração, não somente o entendimento intelectivo, mas a resposta do nosso coração. E nós vamos verificar que em diferentes fases de nossa vida, nós vamos sentir, e isso que é importante, vamos sentir que nessa fase nós estamos precisando mais de disciplina, naquela fase estamos precisando mais de amor, noutra fase estamos precisando mais de serviço, e vai chegar um momento em que nós vamos verificar que nós estamos expressando todas essas coisas ao mesmo tempo. Significará que estaremos cada vez mais perto da meta da perfeição. Mas, se nós nos sentirmos ainda um tanto confusos, meu Deus, eu não consigo encontrar o meu caminho, então pode ser esta uma indicação bem clara
que o que nós estamos precisando nesse momento é daquela etapa preliminar, a etapa da purificação. Porque a impureza, vamos dizer assim, é como uma catarata que nos impede de ver o mundo como ele é, como uma miopia que nos faz ver tudo embaçado. Então, a impureza do nosso entendimento do mundo e de nossa própria natureza precisa ser retirada. Nós precisamos progressivamente alcançar a purificação dos nossos veículos. A purificação do veículo físico, emocional e mental. E isso nós sabemos que é uma tarefa que requer toda a nossa participação, toda a nossa dedicação. E esse é um ponto fundamental, porque nós sempre temos que voltar ao ponto fundamental. A meta está dentro de nós, a pureza está dentro de nós, Deus está em nós. O que nós temos que aprender a fazer é tirar aquilo que impede que Deus em nós se manifeste. Existe uma passagem bíblica que me toca muito, e eu provavelmente já disse para muitos dos que aqui estão algumas vezes, mas vocês vão me perdoar se digo mais uma vez. É uma passagem em Apocalipse que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Quem é que está à porta? Deus em nós. E Ele está esperando que nós venhamos a ouvir a sua voz do silêncio, que fala na nossa consciência, que reverbera em nosso coração, e nós sentimos então uma saudade existencial. Nós sentimos aquela insatisfação divina. Provavelmente a maior parte daqueles que aqui se encontram já ouviram a voz divina, a divina insatisfação com a vida comum. Estamos buscando encontrar aquele que fala lá dentro de nosso coração. Mas para que ele possa entrar e cear conosco, ou seja, comungar conosco, nós precisamos abrir a porta. O que significa abrir a porta? A porta é um obstáculo. Tirar o obstáculo para que o divino entre em nosso coração, para que o divino entre em nossa consciência e assim comungue conosco, interaja, una-se a nós, e aí nós possamos expressar a beleza, a harmonia, a felicidade que é Deus em nós. Muito obrigado.